Seguro, é hora de fazermos algo diferente. Vamos unir condomínios, comércios e residências em uma solução inovadora de segurança. Conheça a CoSecurity e tenha as ruas de volta para você por um valor acessível. Junte-se à maior rede de vigilância urbana de São Paulo e aproveite o desconto promocional. Colabore, compartilhe. CoSecurity, www.segurançacolaborativa.com.br. Ligue 11 3393 1742. CoSecurity é HNA. Você confia. Saudações, amigos do canal Segurança Estratégica. No oferecimento da startup CoSecurity, apresentamos o 29º programa da série CoSecurity de Segurança Colaborativa. Nosso objetivo é debater ideias, trocar experiências e cases de sucesso na jornada de colaboração e exercício da cidadania em prol da segurança e do bem comum. Nosso tema de hoje, segurança 360 graus nos condomínios, pessoal e patrimonial. Participam desta edição João Xavier, síndico profissional, especialista em gestão condominial, especialista em implantação de novos condomínios, administrador de empresas, sócio-diretor da Atma Consultoria e Sindicância Imobiliária. Possui também larga experiência em sistemas condominiais e tecnologia voltada para a segurança de condomínios. Membro do Conselho de Administração do Estado de São Paulo, pelo CRA 6001-410. Atuou como palestrante em várias administradoras de condomínios em São Paulo. Marcel Bussolin Marques, gerente de relacionamentos institucionais da startup CoSecurity, economista pela Universidade Mackenzie, oficial R2 de Infantaria. Foi um dos responsáveis pela implantação do programa City Câmeras na cidade de São Paulo, quando trabalhou na Secretaria Municipal de Segurança Urbana. E Alexandre Oliveira, executivo de vendas da CoSecurity. Então, meus amigos, a partir de agora, vamos conhecer novas soluções, discutir novas ideias e explicar as melhores práticas e estratégias de segurança colaborativa para a sua rua, para o seu bairro, para o seu condomínio, casas, empresas e comércios num único propósito: segurança colaborativa. Boa noite ao João Xavier. Sem mais delongas, direto ao assunto. O que é uma estratégia de segurança 360 graus? Olá, boa noite a todos. Primeiramente, muito obrigado pela oportunidade de poder compartilhar um pouco do nosso conhecimento. Quando nós falamos em segurança 360 graus, falamos em abordagem de todo o sistema de segurança predial ou patrimonial. Que quando você fala em segurança, a segurança ela é um sentimento que as pessoas têm de estarem seguras, né? É algo que não é tangível, mas esse sentimento eles têm que estar presente. Quando você fala numa segurança completa, você fala de funcionários bem treinados, atentos ao que está acontecendo ao seu redor. Você fala de um sistema eletrônico, como câmeras, alarme, catracas, sistema de entrada, sistema de banco de dados do condomínio, ou do condomínio residencial, ou comercial. Então, é um sistema completo. E passando por isso também, não pode esquecer do sistema predial, que também é muito importante. Elevadores funcionando bem, com a manutenção em dia, sistema de bombas ok, o condomínio com o sistema de combate a incêndio funcionando, porque não é só você ter o AVCB, o papel ali com a nomenclatura que ele está apto e está ativo, que vai trazer essa segurança para o usuário. Realmente o sistema precisa estar ativo. Então você precisa manter essa rotina na manutenção preventiva para trazer essa sensação de segurança para os usuários e proprietários. Muito bom. Então, para um síndico, pelo que você explicou, né, um síndico para implantar então uma estratégia como essa de segurança 360 graus, ele vai ter que ter a visão exata do gestor, né? Ele vai ter que cuidar dos detalhes do prédio. Exatamente. Exato. Não existe um curso específico preparatório para o síndico. Não existe uma faculdade para síndico. Tanto é que eu sou formado, eu venho da área da administração. Só que ao longo de alguns anos, eu já venho trabalhando na base dos condomínios como gerente operacional, gestor de novas implantações, sou técnico de segurança do trabalho. Então, assim, você precisa ter uma visão multidisciplinar para você conseguir deixar o condomínio totalmente apto e dentro das obrigações legais e das normas vigentes, tanto do Estado quanto
do município. E para isso, você precisa realmente ter essa visão de gestor. Você vai gerir todo um sistema que é muito complexo e não é algo que você aprende do dia para a noite. É algo que você vem aprendendo todos os dias, por mais que você tenha anos de experiência, poucas coisas vão te surpreender, mas todo dia você aprende. Às vezes, com um colaborador da mais humilde profissão ali, o auxiliar de limpeza, ele que está no dia a dia ali, olhando o condomínio, anda mais do que você pelo condomínio, às vezes uma dica que ele te dá, ou algum detalhe que ele te passa, você já consegue se antecipar em resolver possíveis futuros problemas. Para um condomínio que não está tão organizado assim, qual é a dica que você dá como síndico profissional para começar um trabalho? O primeiro passo é você conscientizar os proprietários, os moradores, que o condomínio ele precisa funcionar. Eu sou síndico, eu me especializei muito em condomínios novos. Então, nesses condomínios novos, você recebe moradores que vêm muitos de casa. Né? Eles não têm essa vivência em condomínio, não têm essa experiência condominial. E você precisa implementar essa cultura que o condomínio ele precisa funcionar e, para isso, todos precisam colaborar. Esse é o principal aspecto. Depois que você implanta essa cultura de colaboração e as pessoas entendem que isso é para a segurança de todas, flui bem. Principalmente quando você precisa fazer investimentos. Porque investimento é gasto, é custo. Não tem como ser diferente. Mas quando você explica e as pessoas conseguem absorver essa informação, a coisa flui bem, e independente do condomínio, você consegue colocar em prática o que realmente é necessário. Então, pelo que você explicou, tem que haver primeiro uma mudança cultural, né? Você tem que preparar aqueles moradores, promover uma integração entre eles e fazer eles compreenderem qual é o papel deles Exatamente. Né? E o que é mais difícil nessa relação que você estabelece de gestor com esse morador novato, chamaremos assim, de condomínio? Realmente você explicar para ele que ele talvez morasse numa residência única, né, numa casa, e hoje ele faz parte de um coletivo, que é essa massa condominial. E ele precisa entrar nessa seara, porque na casa dele, ele fazia o que ele bem entendia. Dentro de um condomínio, há um mínimo de regras para que todos convivam em harmonia. E para isso funcionar, todos precisam seguir as regras. Eu vou dar um exemplo simples, que acontece muito em novos condomínios. A utilização da piscina. Normalmente, os condomínios permitem que cada unidade faça uso, os moradores façam uso da piscina e, no máximo, 2 visitantes por unidade. Só que aí 2 visitantes já inclui adulto e criança. E, às vezes, naquela emoção, é o primeiro imóvel, a pessoa não tinha essa facilidade de ter uma piscina na sua casa, ela quer usar e quer trazer os amigos, né? Isso aí atrapalha todos, porque você precisa seguir as regras, porque se todos fizerem com que a regra não seja cumprida, você perde o comando e perde ali o poder de manter o condomínio em harmonia. Então tem que ser uma coisa bem negociada, um caso específico como esse, né? Que às vezes você tem um prédio que tem a piscina, né? A tal piscina do prédio é igual o cara que compra o Jeep, né? Ele tem uma alegria quando ele compra e outra quando ele livra dela, né? E muita gente vem para o prédio com piscina e depois não vai naquela piscina. E você tem gente que quer trazer a piscina, quer trazer um amigo a mais, um a menos, e deixa de trazer porque a regra é muito rígida. Então, para tudo cabe negociação nesse caso, né? Sim. O que você falou das alegrias são vários fatores, né? Realmente a alegria de você ter uma piscina para você usar no verão, mas quando você tem a piscina no inverno, ou você paga para instalar um aquecimento que vai gerar um custo mensal, ou você não vai utilizar a piscina e vai ter o custo de tratamento dela, né? Então, são as alegrias e depois a gente vai sabendo de todo o contexto as tristezas. E é bem isso mesmo, as regras têm que ser cumpridas, porque às vezes a pessoa quer entrar com um copo de vidro, não pode, porque pode causar algum acidente, caso o copo quebre e caia dentro da piscina, pode ferir alguém. Então, as regras, elas já iniciam as regras básicas para você ter um bom convívio. E quando o condomínio vai tomando a sua forma, você vai adequando aquelas regras
para a vivência e a realidade daquele condomínio. Tanto é que todo o regulamento interno nos novos empreendimentos, eles são provisórios. E ao longo dos anos, você vai moldando ele de forma que ele fique apto para atender aquele perfil daquele condomínio. Boa. Queria uma crítica sua. Você me chamou a atenção por uma questão que deve se repetir bastante. Você que vai implantando aí novos condomínios. As administradoras ou os gestores, os construtoras de prédios, estão entregando os prédios muito secos ou estão entregando mais ou menos já dentro de uma estrutura melhor formulada? Você chega num condomínio faltando muita coisa, o que você tem visto ultimamente em relação a isso? Isso é uma coisa até porque quem compra o imóvel devia estar até atento a isso previamente, né? E parece que não está, muita gente não está, né? Olha, eu atendo várias construtoras e incorporadoras aqui em São Paulo. Grandes, médias, altíssimo padrão, médio padrão. E o que eu percebo é realmente isso. Às vezes a pessoa compra naquela empolgação e acaba não se atentando aos detalhes, ao contrato e ao que o condomínio vai te entregar. Tem incorporadoras que entregam um condomínio super completo. Eu tenho incorporadoras e construtoras que entregam o condomínio completo, mas cobram uma taxa do proprietário para montar esse condomínio, para montar uma boa academia, montar uma boa área comum, uma área de convivência, é cobrado à parte. E eu tenho construtoras que entregam o condomínio até sem gerador de energia. Então, nossa, assim, o cara mora lá no 18º andar, o dia que faltar energia, ele vai ter que descer a escada, porque o elevador não vai funcionar. Então, quem vai comprar um novo imóvel precisa se atentar muito a esses detalhes, porque são detalhes que você vai aprendendo no dia a dia, só que se você se antecipar, você não vai ter o dissabor de ter aquela sensação que você foi lesado, ou enganado, ou faltou alguma informação. Porque nós percebemos que funciona assim. O corretor, ele precisa vender, ele quer vender. Quando você vai comprar, o corretor te enche os olhos de forma que você compre. Só que quando vai entregar, geralmente, ou alguma das vezes, aquilo que o corretor disse na época não é a realidade com que a incorporadora ou que o memorial descritivo está dizendo. Então você precisa se atentar a esse memorial descritivo, porque o que vale de verdade é o que está escrito, não o que se fala. Ah, legal. Então, eu que não tenho OAB, mas sou advogado do diabo, né? O meu registro é lá no inferno. Então, já te pergunto aqui, você vai comprar um imóvel, que cuidados você tomaria se você fosse comprar um imóvel? Acho que esse conselho pode ser interessante. Vamos lá. Bacana. Olha, primeiro de tudo, eu vou te falar pela experiência que eu estou tendo nos últimos anos. Com esse boom dos novos empreendimentos de flats e apartamentos minúsculos, microapartamentos de 36, 32, 25 metros quadrados, eu tenho visto muitas pessoas comprando esse modelo de moradia ou de investimento e não se adequando à realidade do condomínio. Eu vou citar um exemplo de um condomínio que eu sou síndico já em 2 mandatos. Eu já fui reeleito lá uma vez e estou indo para o 2º mandato. Eu tenho 168 unidades, apartamentos de 42 e 32 metros quadrados, só que eu tenho 70% do condomínio são proprietários que compraram para investir, aquele sonho de investir, de gerar negócio, de gerar capital, e 30% de pessoas que compraram para morar. Casais recém-casados, solteiras, pessoas que acabaram de separar, uma única pessoa que mora num apartamento pequeno. Só que, assim, dentro desse condomínio, as pessoas que compraram para investir, eles alugam para vários inquilinos de curta temporada, aplicativos de short stay, exemplo Airbnb, Booking, entre tantos outros que existem, e aqueles 30% que moram se incomodam com as pessoas que vêm no dia a dia, porque você acaba utilizando mais do que se fosse um morador comum. Você utiliza mais elevador, você utiliza muito mais academia, você tem aquela rotatividade das pessoas passando de madrugada com malas, batendo nas paredes,
A manutenção desse condomínio é maior, porque eu tenho que repintar as paredes a cada 3, 4 meses, porque as Olha pessoas que batem, passam mala, bate porta de madrugada, chegando ou saindo, e aqueles moradores que moram, de fato, no dia a dia, compraram ali para morar, eles acabam se incomodando. Só que aí já é uma relação que o síndico não tem como atuar. Por quê? A convenção do condomínio autoriza esse tipo Já de estabeleceu negócio. isso previamente, né? É. Exato. Então, a pessoa que comprou para morar, ou ela deveria aceitar essa situação, ou tivesse visto antes de comprar. Então, essa é uma dica importante. A segunda é fazer um estudo da incorporadora ou construtora, se realmente é uma empresa idônea, se ela entrega o que ela promete, se tem muitas reclamações aí, você pode pesquisar e tentar entender quais são as reclamações. Com isso, você consegue fazer um filtro. Consegue fazer um filtro e ver se aquilo que eles estão te oferecendo vai atender a sua demanda ou não. Ah, legal. Com relação ao nosso assunto específico, a segurança 360 graus, o que você tem sentido nesses prédios novos? Eles estão entregando, já estão vindo com uma infraestrutura adequada para esse modelo de segurança 360 ou tem que implantar muita coisa? O que você tem sentido nisso aí também? Já que a segurança tem uma demanda grande da maioria das pessoas, né? Sim, sim. Olha, as construtoras, elas entregam com o mínimo necessário para iniciar um condomínio. As novas construtoras, né, as novas construções, na verdade, elas já vêm com projeto de clausura na entrada de pedestre, na entrada de veículos, algumas poucas câmeras para atender as entradas principais, e um sistema de banco de dados para você fazer o cadastro de empreiteiro, prestador de serviços e moradores. Tá, Porque o basicão, né? o Isso é o basicão, basicão. exato. Para você, é que segurança, quando você fala de segurança, é igual você equipar um carro. Você pode comprar um carro original e deixar como ele está, ou você pode dar um upgrade nele e melhorar da forma que você precisa. Porque você pode gastar de 10 mil a 1 milhão. Sim. Porque tem muita coisa no mercado. E o que aí é o que nós falamos. O que o condomínio quer? Vocês, como condôminos, o que vocês querem? Querem fazer um investimento para melhorar a segurança do condomínio ou querem deixar como está? E você vai criando regras, né? Normalmente, hoje, como ficou um pouco mais fácil, um pouco mais barato você comprar leitor facial, os novos condomínios já estão trocando a biometria, que era o básico, por leitor facial. Hoje, então, você consegue implementar essa nova tecnologia, que vem ajudando bastante. Então, você coloca esse leitor facial na piscina, onde só vai entrar as pessoas que têm o leitor o facial cadastrado. Salão de festa, academia, na entrada do condomínio, nas áreas onde você tem uma área aberta, que de repente tem algum risco de queda, alguma coisa assim, onde as crianças não podem entrar. Então, os pais e os proprietários autorizam quem eles quiserem. E a instalação de câmeras e alarmes que é bem necessária. E quando a gente fala de câmera, não é aquela câmera que você não consegue enxergar a placa do veículo, que você não consegue enxergar o rosto da pessoa, caso seja necessário. Tem que ser uma câmera boa, uma câmera Full HD, uma câmera que realmente, quando você precisar, ela vai te entregar o que você precisa. Tá, então esse detalhe é fundamental. Nos prédios em geral, então são esses os pontos. Quais são os outros pontos essenciais para a implantação ou aprimoramento dessa segurança 360 graus? Como é que funciona isso? Quando nós falamos de segurança, eu costumo dizer que nós temos que trabalhar com o tripé da segurança, que são eles, a parte eletrônica, o colaborador, né, o funcionário bem treinado e comprometido e feliz, né, porque ele precisa estar feliz no trabalho dele, você não pode ter uma pessoa insatisfeita. E o proprietário, o morador, o usuário, ele tem que colaborar, porque sem esses 3 pilares, qualquer uma desses pilares que você retirar do tripé da segurança, ela vai ser falha. Você educar um adulto é muito complicado, porque o adulto, alguns deles têm uma certa rejeição em receber alguma crítica construtiva ou alguma orientação que vá contra os princípios dele. Vou dar um exemplo bem simples que eu falo nas minhas palestras e as pessoas acabam se identificando. Às vezes o morador ele não abre o vidro para se identificar
pro porteiro ou pro vigilante, mas na rede social ele expõe toda a vida dele abertamente. Entendeu? Ele abre para o mundo a vida dele, mas não tem a capacidade de abrir o vidro para aquela pessoa que está ali na guarita, tentando fazer a segurança dele, verificar se é ele que está no veículo, se ele está sozinho no veículo, se tem alguém estranho, se a feição dele está uma feição normal ou aquela feição de pânico, que com isso ele consegue identificar se tem alguma coisa errada. E aí ele vai atuar nos meios de segurança que ele já tem ali implantado dentro do condomínio. Ah, legal. Então, o que você sentiu de maior dificuldade nessa relação da implantação do projeto de segurança nos condomínios? O que você, na prática, o que houve, quais foram as principais reações? Esse fator humano pega muito, né? O não entendimento das pessoas sobre uma visão correta do que é a segurança, né? Exatamente, é isso aí. Eu vou te falar do recente momento que nós passamos, né? Com certeza, a implantação de novas tecnologias, o que pegou um pouco foi a parte financeira, porque realmente nesses 2 últimos anos eu senti muito que caiu mesmo a renda das pessoas. Então, como é que você vai investir se você não tem renda? Então, foi um trabalho muito grande para os administradores de condomínios, para as administradoras, para os síndicos, consolidar essa parte financeira com a realidade e a necessidade do condomínio. Todos nós tivemos que nos reinventar. Só que essa parte cultural do ser humano é um dos pontos que mais pega, porque realmente, para você conseguir educar e explicar para o condômino que realmente aquilo é necessário, que ele precisa cumprir as regras, que aquela pessoa que está ali não está para chamar atenção ou cobrar alguma coisa dele. Porque eu já ouvi, poucas vezes, mas alguns moradores falando, eu pago o seu salário, você precisa fazer o que eu quiser, porque eu sou dono, você é funcionário. E não é isso. Ele tem que entender que o colaborador, primeiro, ele não paga o salário do colaborador, ele paga uma fatia dentro da fração ideal que ele tem dentro do condomínio. E ali, o colaborador não está para atrapalhar, ele está para ajudar o condômino. E quando eu digo o condômino, não é o condômino na sua vontade unilateral, e sim na sua vontade que vai atender o coletivo. Então, esse fator humano, ele é um pouco complicado de você lidar no começo, mas quando as pessoas dão a oportunidade de você falar, você explicar, e eles absorverem essa informação, a coisa funciona bem. Eu vou dar um exemplo hoje, eu conversando com uma condômina, e ela reclamando que a conta de luz da unidade dela está vindo muito alta, ela acha que tem algum gato que fizeram na unidade dela. Eu falei, tá, mas qual lógica você chegou para pensar isso? Não, porque no meu apartamento eu pago X valor, aqui eu pago XPTO e tá errado. Como essa sala comercial era do meu vizinho e ele vendeu, eu acho que deve ter alguma coisa que tá errado. Aí eu perguntei para ela, tá, eu vou te fazer uma pergunta, antes de chamar o eletricista, você já conversou com o seu vizinho? Não. Ah, mas como é que eu vou perguntar para ele se tem algum gato, se tem alguma coisa na parte elétrica? Eu falei, não, seja mais sutil, né? O mal do mundo é a falta de comunicação. A gente tem que lembrar que nós somos seres humanos e precisamos nos comunicar. Para você fazer a coisa fluir, você precisa se comunicar. Pergunta de uma forma sutil. Vizinho, você é proprietário aqui, a minha conta de energia está vindo muito alta, eu entendo que não seja correto, eu estou pagando XPTO. Qual o valor que você paga? Será que tem alguma coisa errada? Será que o seu pessoal que fez a transição dos imóveis não esqueceu de desligar o seu quadro de energia do meu? Eu falei, é verdade, eu vou perguntar. Eu falei, perguntar não ofende. Desde que seja de uma forma educada e respeitosa, não ofende e resolve muitos problemas. O mal do ser humano é a falta de comunicação. Ah, com certeza. Agora, o que você tem? Esse assunto fica dentro do que a gente está falando também, até porque você trouxe esse gancho. O que está sendo hoje o vilão de gastos num condomínio? O que está gerando mais gasto, mais custo na gestão de um condomínio? Olha, de 60% a 70% na gestão do condomínio, sem dúvida alguma, o valor mais alto são os colaboradores. E você não tem como fugir disso, porque é convenção coletiva, são salários sindicais,
são os impostos, e não tem como fugir. E todo Mesmo ano aumenta. terceirizando, tem regras, né? Que também impactam. Mesmo terceirizando, exatamente. Eu participei de uma assembleia agora à tarde, onde foi muito discutido isso. Porque já há 2 anos eu não fazia nenhum reajuste na taxa condominial desse condomínio, só que nós já viemos absorvendo esse custo do dissídio salarial, que nos últimos anos foi de 10% em um ano e 11% em janeiro desse ano, janeiro de 22. Absorvendo esse custo sem repassar para o condomínio. Então, hoje, explicando para eles, pessoal, já há 2 anos nós temos reajuste, e o dissídio salarial nós não temos como não repassar, porque é uma obrigação legal, nós precisamos fazer um reajuste. Eles acabam entendendo, né? Ninguém aceita muito, mas não tem como fugir. Porque você precisa, para você manter aquele colaborador lá te atendendo, você precisa fazer esse repasse, que é uma obrigação legal. Mas agora falando do segundo vilão, dentro de condomínio. O primeiro, não vou dizer um vilão, porque ele é um facilitador, né? O colaborador está para te ajudar. E ele é um gasto que não tem jeito, é uma despesa corrente operacional, né? Exato. Se você quer ter facilidades, você precisa pagar por isso. Agora, o segundo vilão que nós percebemos aí, que realmente vem atrapalhando muito as contas do condomínio, são as contas de consumo. Energia, água e gás. Isso todos os meses tem uma variação e está subindo muito acima da inflação. O percentual de aumento dessas contas de consumo realmente são sempre maiores do que o reajuste salarial da população, e isso vai tirando o poder de compra das pessoas. Porque quando você começa a gastar mais nas suas contas de consumo, você perde o poder de compra para as coisas que você gostaria de ter. Então, isso vem atrapalhado bastante também. E você não pode sair aumentando demais o custo da taxa condominial, porque você impacta também a vida da pessoa, né? Ela tem um planejamento e aquele planejamento afetado é uma geração de inflação interna para a pessoa, vamos chamar assim, né? Ela perde... Exatamente. Ela reduz a receita dela e até há casos até da inadimplência. Como é que está hoje a questão da inadimplência condominial em vários prédios que você acompanha ou administra? Sim. A inadimplência, ela é pontual. Nós percebemos que o índice de um condomínio para outro varia de 5% a 10%, mas não é aquela inadimplência corrente. Todos os meses a pessoa não paga, ou por dificuldade, ou por qualquer que seja o problema. É aquela inadimplência do mês. O proprietário paga esse mês, não paga o outro, aí esse que estava atrasado paga, e o outro esquece de pagar, e assim vai indo. Mas, no geral, não está muito ruim. As pessoas estão conseguindo manter a taxa condominial em dia. Salvo aqueles problemas que você tem quando, ao falecimento do proprietário, está fazendo inventário, está em espólio, ou aquela pessoa que realmente não tem condições e deixa a coisa correr até o imóvel para leilão. Uma coisa é certa, o condomínio sempre recebe. Eu tenho casos que já ficaram 10 anos o apartamento aí sem pagar a taxa condominial, mas quando vai para leilão e isso é vendido, o condomínio recebe o que tem que receber. O duro é você explicar para as pessoas que estão pagando todos os meses que ela realmente precisa cobrir a falta daquele condomínio que não está conseguindo. E quando esse dinheiro voltar via regresso para a conta do condomínio, eu também não posso devolver esse valor para as pessoas. Eu preciso levar esse tema para uma assembleia, e o que a assembleia decidir, o que a assembleia deliberar, é o que vai ser feito. E algumas pessoas acabam tendo a dificuldade de entender. Mas eu paguei, eu quero o meu dinheiro de volta. Só que o que a assembleia às vezes delibera, não, tem esse valor em caixa, vamos fazer a reforma da fachada, vamos melhorar o playground, vamos melhorar o salão de festas, ao invés de retornar esse dinheiro. E algumas pessoas têm aquela ideia fixa que você pagou em dinheiro, vai voltar em dinheiro. Mas o síndico não pode fazer isso. Para voltar o dinheiro para o condômino, o síndico precisa aprovar isso em assembleia. E o que é decidido na assembleia tem que ser cumprido. O síndico não tem autonomia para mudar isso aí. Isso. Outra questão que é importante, o que dá para fazer para economizar nessa gestão do condomínio? O que você tem sentido
que tem sido possível fazer para você não onerar demais o gasto no condomínio para não penalizar os condôminos? São pequenas ações que você consegue melhorar a utilização do condomínio. Um exemplo, as garagens. Se você tem aí 3, 4 pisos de garagem, se o condomínio não estiver muito cheio, utiliza 1 ou 2. Se o condomínio estiver cheio, deixa metade das lâmpadas acesas e metade apagada durante o dia. Se você quiser fazer um investimento para otimizar essa economia, instala sensor de presença. Só vai acender quando alguém estiver andando pelo condomínio. Então, você consegue otimizar. Muitos condomínios aqui em São Paulo, eles têm água que mina do chão, brota do chão. E essa água é jogada para a via pública. Você pode fazer uma captação dessa água, não para consumo humano, mas você pode fazer uma captação para você lavar as áreas comuns, regar o jardim, que vai muita água para regar o jardim, porque você rega o jardim de manhã e à tarde, depende do tamanho do jardim, e isso aí tem um grande consumo. Então, você consegue criar esse tipo de situações para economizar. A famosa água de reuso, né? Que a gente tem que ver. Exatamente, isso aí. Se você tem 3 ou 4 auxiliares de limpeza, se você conseguir reorganizar isso aí, diminuir você já tem uma boa economia. Então, você consegue, tendo um olhar ali mais crítico, gerar economia para o condomínio, sim. Legal. Agora, em relação à questão da segurança, quais são os requisitos básicos, fundamentais, para você começar a implantar um projeto de segurança 360 graus em qualquer condomínio? Desde um prédio que não tenha nada, que comece do nada, até esses novos que você pega ainda precisando botar a mínima estrutura. Quais são os requisitos para essa segurança 360 graus? Olha, eu costumo dizer que para tudo você precisa do auxílio de um profissional. Não é aquela pessoa que acha que sabe fazer. Para você advogar, você vai precisar fazer um curso e prestar OAB. Para você dirigir, você vai precisar fazer um curso de CFC e vai tirar sua habilitação. Então, com segurança não é diferente. Não adianta você achar que sabe. O ideal é realmente você contratar um consultor de segurança, que ele vai te orientar os pontos vulneráveis do condomínio, os pontos cegos, os pontos de maior possibilidade de delito, aonde você conseguiria melhorar a sua segurança física, a sua segurança eletrônica, a sua segurança pessoal e criar os procedimentos para essa utilização. Esse profissional, ele vai te orientar e esse conjunto, segurança física, eletrônica, colaborador bem treinado, procedimentos e passando esses procedimentos para os moradores começarem a colocar em prática, você consegue adaptar isso para qualquer condomínio. Novo, um condomínio antigo, um condomínio pequeno, um condomínio clube. Para isso, você precisa da ajuda de um profissional. Tá. Em relação... Aí vem a palavra mágica, um negócio que assusta todo mundo. Em relação aos custos, quanto está se custando para ter um bom sistema de segurança 360 graus? Como é que, por quanto começa, né? Qual é o investimento inicial, digamos assim, até um investimento final? Está sendo viável implantar isso? Eu vou dar exemplos reais, tá? Porque eu consigo trabalhar com números, porque isso é meu dia a dia. Você consegue implementar uma segurança básica, mas que atenda hoje no condomínio cru, tá? Sem nada, praticamente. Numa monta aí de uns 60 mil reais, que não é muito, porque se você dividir isso aí para 100 unidades, vai ser 600 reais para cada unidade. Não é muita coisa. 600 reais dividido em 10 vezes, 60 reais por mês. Não é muito. Como você consegue melhorar bem, depende do padrão do condomínio, algo na monta de 600, 700 mil reais, com equipamentos de ponta, que você consegue realmente fechar um sistema completo de segurança. Eu digo isso porque eu atendo os 2 tipos de condomínio, de médio, baixo padrão, até o AAA, apartamentos de 30, 40 milhões, que o investimento é muito mais alto, e as pessoas acabam tendo essa cultura, que realmente isso não é um gasto, é um investimento. Então, quando o profissional apresenta esse projeto de segurança full, completo, a pessoa acaba entendendo que aquilo é necessário. Muito bem. Nosso
Irmão, grande amigo, Edmilson Ronhardt, esse é um super síndico, pergunta para você: a legislação foi alterada trazendo para 2/3 o quórum para alteração da destinação do condomínio. O que você pensa disso? Foi bom? Então, isso aí já acontece há algum tempo, né? Só que só para alguns pontos específicos, porque eu vou dar um exemplo: alteração da cor da fachada do condomínio, você precisa de 2/3. Alteração da convenção do condomínio, você precisa de 2/3. Para você fazer uma melhoria no salão de festas, é o quórum mínimo presente. Então, para alguns pontos, realmente você precisa de 2/3 da população. Para outros, você consegue fazer com quórum mínimo dos presentes. E aí ele pergunta, né, eu estou lendo aqui, né, qual que é a sua opinião? Na verdade, não é nem a minha opinião. Na verdade, a lei a gente segue, né? A gente não tem como discutir. O que o legislador, o que foi registrado ali na convenção de condomínio, tem que ser seguido. Porque se você não seguir, o síndico, ele não é a autoridade máxima no condomínio. Ele é um representante da vontade dos moradores. Então, aquilo que os moradores entenderem que seja melhor, o síndico vai explicar o que pode, o que não pode, o que precisa do quórum de 2/3 ou o que precisa de quórum comum e vai levar isso à frente. E você pode ter a estratégia também de recolhimento das assinaturas, né? Oficialmente, às vezes a pessoa não pode comparecer à reunião, mas você pode recolher a assinatura, aquilo feito de boa fé com articulação política dentro do condomínio também funciona, né? Também é uma saída, né? Olha, funciona bem, né? Funciona bem, mas tem que se atentar muito ao que diz a convenção do condomínio. Até mesmo por esse motivo das procurações, no passado, chegava uma pessoa com 100 procurações. As novas incorporadoras, elas estão formulando a convenção de condomínio com esse artigo específico diferente. Cada unidade só pode ser representada pelo proprietário e por mais 2 procurações, para evitar que uma única pessoa consiga mudar toda a destinação do condomínio, gerando um conflito interno. Porque aí vai pesar muito aquilo que é legal e moral. Né? É legal? Não vira o colégio de líderes do Congresso Nacional, que opera dessa maneira errada, né? Quem manda no Brasil é o colégio de líderes do Congresso Nacional. Então, meia dúzia decide por um montão de gente, tendo a procuração de todo mundo. A malandragem política é essa. E pouca gente sabe que o Brasil toca assim. O cara acha, o presidente da República que manda. Manda nada. Quem manda é o colégio de líderes do Congresso Nacional, dos partidos políticos. E no condomínio pode acontecer algo parecido se você der, né? Exatamente, até por isso que foi implementada essa nova política. Então, até dá para fazer, mas as pessoas vão ter que se articular muito mais e, com certeza, a 15, 20 pessoas pensando não vai ser a vontade única e exclusiva daquele morador. Legal. Voltando para a questão da segurança, quais são os itens de segurança indispensáveis que um condomínio tem que ter? Olha, o básico mesmo, realmente são as câmeras de segurança nos pontos principais, porque não tem como o porteiro ou o vigilante que está ali na guarita, ele ter a visão dos fundos do estacionamento, das entradas, dos pontos cegos. Então, o mínimo que um condomínio precisa ter, de fato, é uma cerca periférica, né? Ou aquele sensor de presença, ou a cerca física mesmo, né? Com aquela cerca elétrica, eletrificada, na verdade. As câmeras e um alarme monitorado, que também não adianta você ter tudo isso e o porteiro estar sozinho ali sem ter com quem se comunicar. Então, qualquer alteração, qualquer situação que ele perceba, que ele veja, ele aperta o botão de pânico, a empresa vai ligar lá no condomínio, vai acessar as câmeras e vai ver se está tudo ok. Aquele sistema de senha e conta da senha, está tudo certo, ok? Conta da senha, falou errado, 190 e manda a polícia. Na dúvida, liga a polícia. Isso. Em relação a outros itens de segurança, tipo a segurança contra incêndio, elevadores com manutenção permanente, questão do gerador, que você citou mais cedo, é um impacto importante, né? Ter o gerador para não faltar luz. Se faltar luz, ferrou tudo. Não tem câmera, não tem nada, né? Então, além disso também, o que pode ser fundamental para ter no condomínio?
Tudo isso é Olha, gasto, sim, tudo isso é investimento, né? Tem despesa. exatamente. É um investimento que é necessário, porque quando está tudo funcionando, ninguém percebe. Só percebe quando não funciona. E para isso funcionar, precisa ter manutenção preventiva. Não tem como você deixar a coisa fluir sem essa manutenção preventiva. A questão do sistema de combate a incêndio. Vou falar dos condomínios que às vezes o morador ou ali até o próprio administrador percebe que o detector de fumaça ele está com problema. Ao invés de ele mandar substituir esse detector de fumaça, ele prefere desativar isso na central de alarme. É um caso gravíssimo, porque você está colocando vidas em risco. Se tiver algum dano patrimonial, a seguradora vai verificar isso na perícia. Aquele valor que pode ser danificado, a seguradora não vai pagar. Então, assim, você precisa fazer a manutenção preventiva. E o que eu digo sempre, é um custo, mas sempre trabalhe com a verdade. Condôminos, estamos com esses equipamentos com necessidade de manutenção corretiva. Vocês precisam fazer. É por esse motivo. É aquilo que eu digo da comunicação. Se houver comunicação, explicar por que a coisa flui. Eu vou dar um exemplo, em um condomínio de alto padrão que eu administro, que as pessoas querem, porque querem colocar uma lixeira no hall social. Para não, no hall social de serviço, lógico, né? Não no hall privativo, mas no hall de serviço. Só que a legislação dos bombeiros, eles não autorizam que tenha nada que obstrua a rota de fuga. Então, aquela facilidade para o condômino de deixar o lixo aí no hall de serviço e o auxiliar de limpeza passar 2 vezes ao dia e retirar, não pode. Porque, eu vou dar um exemplo, se falta energia no condomínio, ou as pessoas precisam evacuar o condomínio por qualquer que seja o motivo, tropeça naquela lixeira, cai, se acidenta, o responsável é o condomínio ou quem autorizou. Vou dar um outro exemplo bem simples, né? Que eu já vi acontecer. A lixeira está ali, aí ela não é de cada unidade, é uma lixeira coletiva que está ali no hall de serviço. Um fumante joga uma bituca de cigarro, pega fogo, tem o princípio de incêndio, a seguradora não vai pagar, porque é proibida. A culpa é do condomínio, então, é imperícia. Exatamente, e quem responde por isso é o síndico, que autorizou. Porque por mais que o síndico, ele não, de repente, não tenha esse conhecimento, mas o responsável legal e a obrigação de buscar essa informação é dele. Porque não é porque a pessoa foi eleita síndica que ela sabe tudo, mas a obrigação de buscar a informação é dele. Então, são coisas que precisam se atentar. Então, quando você explica para o morador esses detalhes, olha, isso não pode, mas não pode por isso, isso e isso. A legislação não permite. É isso que acontece. Eu tenho um condomínio que ele é um condomínio não residencial. Não sei se vocês já ouviram falar, vem muito sendo praticado agora nos últimos anos. Esse não residencial, ele funciona mais ou menos como se fosse um hotel. Então, dentro do apartamento, você tem um detector de fumaça e tem um sprinkler, que é aquele chuveiro automático. Eu já recebi projetos de reforma do apartamento que a pessoa queria eliminar o detector de fumaça e o sprinkler, o chuveiro automático. Pode fumar, né? Exato, porque acha que aquilo ali não condiz com a estética do projeto dele. Só que não pode. Se o projeto aprovado pelos bombeiros e o AVCB foi emitido naquele formato, você não pode alterar a característica da unidade. E para você explicar isso para ele? Você tem que explicar, porque olha, é isso. Não pode. Se você alterar isso aqui, no próximo, além de você correr o risco e colocar os seus vizinhos em risco, na próxima renovação de AVCB, o bombeiro não vai aprovar e esse custo, se houver alguma multa, é seu. Então, as pessoas têm que se ligar nisso, né? Tem regras, né? Tem que conhecer as regras mínimas, né? E na dúvida, pergunta, porque ninguém é obrigado a saber tudo, mas a administração, ela está ali para ajudar. E é o que eu disse, mesmo que a administração não saiba responder na hora, ela vai buscar essa informação, porque é o papel dela, ela está ali para isso. O que você vê, o que você tem enxergado aí nos condomínios que você administra ou observa, os principais erros ou falhas nos sistemas de segurança? O que está vacilando mais?
Olha, com certeza, quando você tem uma manutenção preventiva ativa, quando você acompanha o dia a dia ali do mecanismo e está tudo funcionando, com certeza o maior fator é o fator humano. Porque às vezes você tem ali um colaborador que ele não está muito comprometido, ou ele está insatisfeito com o salário, ou ele não é daquela profissão e está ali só passando um tempo até se readequar ao mercado de trabalho. E isso é o que impacta muito. As maiores falhas são falhas humanas. Porque quando você acompanha ali o sistema, é tranquilo. Agora, se o fator humano não estiver realmente comprometido em fazer funcionar, não dá certo. Não, não rola, né? Isso não tem jeito mesmo. Em termos de tecnologia hoje, o que você recomenda para como sendo algo indispensável? Já falou das câmeras, mas no que vale mais a pena também dos condomínios investirem? Olha, eu também já disse aqui nas minhas falas anteriores, o leitor facial, eu acho que hoje ele está bem acessível e facilitou muito, até mesmo pelos motivos que eu já falei. Você vai fazer o cadastro aí do leitor facial ou a biometria, né? Mas como muitas pessoas acabam não tendo mais essa sensibilidade no dedo, não tem essa leitura mais tão boa, por N motivos, às vezes de profissão, às vezes por algum motivo de saúde, o leitor facial ele tem ajudado muito. Nesse exemplo que eu falei de piscina, só vai adentrar a piscina quem realmente estiver cadastrado, academia, salão de festas, e dentro do condomínio, ali na entrada do condomínio. Isso aí facilitou bastante. E tem alguns aplicativos, né? Hoje nós temos alguns sistemas que você consegue, via WhatsApp, enviar a lista de moradores, lista de convidados para o salão de festas. Aquela relação em papel que você deixava na portaria, hoje você consegue enviar isso com um sistema completo para o seu convidado. Ele vai chegar no condomínio, vai gerar um QR Code no celular dele, e esse leitor facial vai ler o QR Code e já vai autorizar a entrada dele, porque o morador já fez o pré-cadastro. Do mesmo momento que o visitante entra no condomínio, todos os dados dele já vão para os dados do condomínio e ficam salvos lá. Tem alguns sistemas que funcionam bem assim, e isso tem ajudado bastante. Principalmente em condomínios clube. Prédios mistos, né? Porque são comerciais, são residenciais, né? Tem muito prédio misto agora, né? Tanto para condomínios mistos, né, que é residencial e comercial, quanto para condomínio clube. Às vezes você tem um condomínio clube com 7 torres e 7 salões de festas. E você tem festa sexta, sábado e domingo. E é uma portaria para atender esse condomínio clube. Né? Eu vou falar pelo condomínio que eu moro. É um condomínio clube com 794 unidades. Eu tenho toda uma estrutura de clube, só que aos finais de semana eu tenho todo o problema de clube. Eu tenho 7 salões de festas, eu tenho aquela fila enorme de veículos para entrar, eu tenho aquela fila enorme de visitantes para entrar. Então, com esse sistema que você consegue autorizar o seu visitante via app, o porteiro não precisa ligar no meu apartamento para pedir autorização. Já vai estar lá automaticamente, o meu visitante chega, coloca o celular dele com QR Code ali no leitor, ele vai entrar e vai estar cadastrado. E é super seguro, porque esse QR Code é randômico. A cada 30 segundos, ele muda o QR Code. Então, não tem o perigo de alguém ou escanear ou imprimir aquele QR Code e entrar no condomínio, porque ele é randômico. Então, é um sistema que funciona bem e eu percebo que tem ajudado muito isso com os administradores de condomínio. A tecnologia está avançando. A gente falou ainda há pouco de piscina, em relação à segurança, sobretudo para a criançada, né? Que cuidado que tem que ser tomado com piscina? Olha, com certeza você precisa ali da supervisão de um adulto para acompanhar essa criança. Salvo aquelas coisas que o condomínio pode fazer, né? Que é colocar aquele ralo específico que não vai fazer a sucção de nenhum membro da criança ou do adulto, ou um cabelo comprido de quem está utilizando, que no passado nós vimos muito isso acontecer, até por isso que surgiu essa legislação de você mudar todos os ralos de piscina, que é um ralo que não vai fazer a sucção do cabelo ou de algum membro.
E falando em relação à criança, é isso, é a supervisão de um adulto. Voltando a falar de condomínio clube, onde você tem uma gestão esportiva, onde você tem uma gestão que acompanha ali toda a situação do condomínio, eu já vi casos que condomínio que tem gestão esportiva, ao invés dos pais contratarem uma babá ou alguém para olhar as crianças, o pai e a mãe trabalham e a criança fica o dia inteiro com o pessoal da gestão esportiva. É o professor do futebol, é o professor do tênis, é o professor de natação, e à tarde o professor da academia ou de qualquer outra atividade física. E a gestão esportiva, dentro de um condomínio, não é papel dela olhar pelas crianças. Eles estão ali para dar aula, ensinar e acompanhar, mas não é responsabilidade deles. Então, assim, a supervisão de um adulto, ela é fundamental. Então, se não for o pai responsável, o condomínio tem que criar o cargo para isso, né? Seria a saída, né? Então, na verdade, o condomínio não pode se responsabilizar. O que o condomínio precisa fazer é orientar e comunicar os pais. Porque o condomínio não pode assumir a responsabilidade por uma criança que é moradora ali do condomínio. O responsável sempre são os pais. Se o condomínio ou qualquer administrador de condomínio perceber isso, ele precisa documentar por escrito, via jurídico ou via administradora, para ficar documentado que já houve a percepção dessa atividade que não é comum e que os pais precisam se responsabilizar e realmente acompanhar ali a rotina da criança. Que isso aí se torna um fator de risco, né? Muito, muito. Então, o segredo é sempre registrar. Quem sentiu que tem esse tipo de problema, seja morador ou seja o síndico, tem que deixar isso registrado de alguma forma, né? Tem que deixar registrado, até mesmo para ele se resguardar caso venha acontecer alguma coisa com essa criança que está ali vulnerável. Porque mesmo sendo os pais responsáveis, nosso papel como administrador é orientar. Olha, você não pode deixar dessa forma, você não pode deixar que isso aconteça. O profissional do condomínio, ele não é obrigado a cuidar do seu filho. Ali ele está para orientar, mas não é obrigação dele ser o responsável. E é bom sempre documentar, porque caso aconteça alguma coisa, está registrado e você ali vai estar mais tranquilo quanto a isso. Com o seu papel de cidadão, porque você informou, e com a questão legal também, você se isentando da responsabilidade. Muito bem. Ainda em relação à segurança, alguns condomínios estão fazendo locações de curta temporada. Como é que fica a segurança nesse caso? Que cuidados devem ser tomados? Eu tenho alguns condomínios que funcionam assim. O que nós recomendamos? Nós não autorizamos ninguém a entrar no condomínio caso o proprietário ou o administrador desse imóvel não nos envie uma lista, uma relação prévia com os nomes, no mínimo 24 horas, que é para nós passarmos para todos os colaboradores saberem ali daquela pessoa que está entrando ou saindo. Outro ponto muito importante é se esse hóspede ele pode trazer visitantes ou não. Porque acontece muito isso. Às vezes vem um hóspede que está autorizado a entrar sozinho no apartamento e às vezes chama algum acompanhante, algum amigo, e a gente precisa estar sabendo ali. E quem vai informar isso para a portaria é o proprietário ou o administrador do imóvel, né? E esse proprietário, ele acaba sendo responsável por qualquer ação que esse hóspede cause ali dentro do condomínio. Então, você precisa, essa relação prévia, essa relação se ele pode entrar com visitante ou não, qual que é a data de entrada e a data de saída desse hóspede, porque ele não vai ficar ali de eterno. Então, tudo isso, toda essa informação é importante e o proprietário precisa passar para o condomínio. Muito bem. Ainda há pouco a gente falou do famoso AVCB, o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, né? Mas tem sempre a questão real. O que é preciso ter cuidado de segurança, de prevenção a incêndio, né? É legal ter um treinamento também para os moradores, para todos os colaboradores. Para os colaboradores é óbvio, né? Mas para os moradores é importante também criar essa consciência sobre como proceder na hora de uma emergência, de um sinistro, de um incêndio.
Sim, além de legal, é uma obrigação legal. Isso aí você precisa fazer. A brigada de incêndio, ela, para você fazer a renovação do auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, um dos itens que você precisa estar ativo e atualizado é a brigada de incêndio. A brigada de incêndio, nós convocamos todos os colaboradores do condomínio, salvo aqueles que estão de plantão, e convocamos pelo menos um ou dois moradores de cada andar. Convidamos a todos e sugerimos que pelo menos um ou dois de cada andar faça parte daquela brigada de incêndio. Infelizmente, o índice de adesão desse treinamento ele não é tão positivo, mas as pessoas que estão mais interagidas ali com o condomínio, se preocupam um pouco mais e sabem da importância, acabam participando. Então, é fundamental que você tenha isso. Também é um item que não é obrigatório, mas é sugerido pelo Corpo de Bombeiros, é você fazer um treinamento de evacuação do condomínio caso tenha algum risco iminente, algum risco verdadeiro. Como ele é sugerido, nós passamos para os condôminos, mas nem sempre eles querem fazer. Só que é algo muito importante. Como você se locomover pelas escadas de emergência, você não utilizar os elevadores, você descer as escadas calmamente, utilizando o corrimão, e um ponto de encontro dentro do condomínio. Só que para isso funcionar com o coletivo, você precisa fazer um treinamento. Que o treinamento traz a perfeição. E quando você estiver naquela situação de risco que realmente está acontecendo, com o treinamento, você vai resgatar aquelas informações e vai conseguir colocar em prática. Isso é importante, só que você mexe com a cultura do brasileiro, né? O brasileiro não tem essa cultura de defesa civil, né? Eu sempre bato muito nisso. Toda vez que acontece uma tragédia, qualquer tipo de tragédia, a tragédia é sempre uma repetição de uma tragédia que sempre aconteceu, né? A gente não aprende com os erros, né? Não cria essa cultura preventiva, sobretudo para a defesa civil. E aí isso acaba também se refletindo nos condomínios, infelizmente, né? Sim, mas eu vou te falar, Jorge, que, olha, eu acho que não é nem do brasileiro. O brasileiro, eu até me coloco nisso também, mas eu acho que é muito do ser humano. Eu já vi, vou citar um exemplo que eu já vi no aeroporto de Miami. Teve uma emergência lá com uma tubulação que estava vazando água e inundando a pista. Eu estava vendo isso lá. E os bombeiros do aeroporto não sabiam a válvula que fechava para minar aquela água, para cessar aquele vazamento. Então a gente tem aquela imagem, né, que é os Estados Unidos, funciona tudo perfeitamente. Né? Nada disso. Exato. Quando o problema pega, realmente nós vemos ali que ser humano é ser humano. Às vezes ele vai negligenciar em alguma coisa. E para isso não acontecer, você precisa realmente de treinamento. E tem que ter essa cultura de treinamento para quando você precisar, a coisa funcionar. Muito bem. Qual é o que é fundamental para um condomínio ser considerado de segurança? Como é que entra nisso aí a questão da sustentabilidade? Um dos itens aí que nós falamos com certeza, as economias dos consumos, a água de reuso, você vai estar ali ajudando na sustentabilidade do condomínio, você implantando um sistema de coleta seletiva dentro do condomínio é muito importante, você enviando informativos e solicitando a colaboração dos moradores para realmente fazer essa segregação do lixo, o que é reciclável, o que não é reciclável, vidro, pilha, ele conseguindo fazer essa destinação aí do lixo corretamente, já vai ajudar muito. Alguns condomínios estão vendendo esse lixo reciclável, né? Tem empresas que pagam 60 centavos o quilo do lixo reciclável. É bom que você, além de ajudar o meio ambiente, você ainda gera uma receita para o condomínio. Não é muita coisa, mas só de você ter a consciência de estar reciclando, ajudando o meio ambiente e ainda transformando parte disso em receita, você consegue otimizar alguns outros gastos do condomínio. Você organiza a bagunça, né? Esse é um trabalho que é super interessante, super importante, né? Então, isso é fundamental. Marcel Bussolini Marques, de que forma que a Startup CoSecurity está colaborando aí com os condomínios nesse trabalho aí adicional ao projeto de segurança 360 graus? Boa noite para ti.
Bom, Serrão, boa noite, Xavier, Alex, todos que estão nos acompanhando, né? A grande preocupação da CoSecurity, né, e o seu objetivo é de trazer aquela sensação de segurança para as vias públicas, né? Para a área externa do condomínio. Então, fazendo uma rede padronizada, com armazenamento em nuvem, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos, né? Isso é muito importante. Mas é fundamental esse ponto, né? O tripé ali que o Xavier comentou, né? Os equipamentos de segurança funcionando corretamente, os colaboradores, né? O treinamento e o morador. Já fizemos aí um programa sobre isso, né, Serrão? Que Sim. é o papel do morador na segurança do condomínio. Que quanto mais comodidade, menos segurança, né? Então, nós acompanhamos muitos casos, né? Serrão, Xavier, de invasões de condomínios. Então, assim, nós acompanhamos algumas falhas gritantes, né? Nós vimos um caso no Butantã, em Perdizes, né? Eu acompanho alguns grupos, né? Que eles colocam as imagens. Então, realmente são falhas, né? Tanto dos colaboradores, dos moradores. Outro dia eu mesmo fui buscar ração num prédio aqui do lado da minha residência e a pessoa, o morador, deixou eu entrar sem identificação nenhuma. Eu falei, bom, se fosse uma pessoa mal intencionada, já teria um problema ali, né? Qual era o certo? Ela fechar o portão, ela foi educada comigo, um senhor simpático, né? Mas uma falha de segurança ali gritante, tá certo? Então, esses cuidados, né, que precisam ser tomados, e nós sempre enfatizamos esses pontos. E aquilo que o Xavier comentou, né, de facial, alarme, né, nós também temos na H&A Tecnologia todo esse tipo de serviço, né, Alex? Isso a gente pode fazer até um programa futuramente para mostrar essas soluções. Isso é muito legal, hein? Câmeras externas, tudo que a gente tem ali para a parte interna do condomínio, né? Isso é muito importante. Seria muito isso. Muito legal. Vamos lá. Produção, mostra aí o pessoal que está usando o CoSecurity. Daqui a pouco o nosso Alexandro vai fazer a exposição dele, a venda do peixe dele, que é um negócio magnífico. Mas solta aí para a gente o que é o CoSecurity, como é que funciona. Mostra aí. Eu contratei a CoSecurity porque eu precisava garantir a segurança dos meus clientes. Então, como moradora e empresária do bairro, os índices de criminalidade subiram muito e eu precisava que os clientes entrassem no coworking, saíssem do coworking com segurança. Estava correndo risco de perder clientes por esse problema. A diferença entre ter o meu sistema de câmeras, mesmo que voltadas para a rua, e o sistema da CoSecurity é que, além de ser mais ostensivo, então os postes, as câmeras são mais ostensivos para os bandidos, elas são conectadas. Então, qualquer coisa que aconteça, eles conseguem seguir o caminho que o bandido faz e ter acesso a todas essas imagens de uma forma muito mais rápida e mais eficiente. Muito bem, o Alexandre Oliveira é um vendedor implacável. Vejam aí que o nome dele é exibido, que aparece aí, Alexandro, e um número de celular. O cara já está bem. Vamos lá, conta pra gente quanto custa para implantar o CoSecurity num condomínio, num prédio, numa casa. Mostra aí os modelos. Venda o seu peixe. Boa noite, Serrão. Boa noite, Xavier. Boa noite, Marcel, e a todos que nos acompanham. Antes de falar sobre valores da CoSecurity, é muito legal o Xavier como nosso parceiro. Nós instalamos em alguns condomínios na qual ele administra, e é legal que nós temos visto pelos os gerentes prediais dele comentando, né, que a violência na rua diminuiu. Né? Alguns condomínios na Rua Painha, onde ele administra, na Frei Caneca, e é legal isso. Então, assim, é tão bacana você ver que não é só uma conversa de segurança 360 graus, é uma atitude também que ele tem com relação a isso. Te agradeço, Xavier, por confiar na CoSecurity, né, e ser nosso parceiro. Com relação a valores, é algo muito legal, né? Porque, assim, traz toda uma tecnologia, traz toda uma série de informações, um aplicativo, como o Marcel já disse, manutenção corretiva e preventiva, todo o sistema de inteligência artificial e a rede ligada, né? Quando acontece uma ocorrência numa região, os nossos operadores têm acesso às câmeras de toda essa região, que é muito legal. Então, o custo hoje, nós temos duas tarifas.
a de ativação, que é uma única vez, que hoje do Tower, que é o poste da CoSecurity, R$ 1.099, com a mensalidade de R$ 749. E nós temos para aquele condomínio ou para aquele comércio que, de repente, não tem uma área de recuo, que eu não posso colocar numa via pública, que não tem uma área de recuo, eu tenho um compacto. Então, a ativação do compacto, R$ 599, com a mensalidade de R$ 389. E tudo isso integrado, fazendo parte da rede e trazendo as ruas de volta para as pessoas de bem. Legal, hein? Isso que é o mais importante, né? Cumprir esse objetivo, Sem né? dúvida. A rua é nossa, né? A rua não é do vagabundo, né? É verdade. Está bem claro, de maneira bem enfática. Marcel Bussolini Marques, suas considerações finais, nosso tempo está acabando. Como é que foi o seu balanço desse programa muito instrutivo de hoje com o João Xavier? Bom, realmente aí o Xavier, né, deu uma lição aí da segurança 360 graus, né, nos condomínios. Eu quero agradecer a sua participação em nome da CoSecurity, né? E aquilo que você mencionou nos treinamentos, né? Lembrar lá 500 anos antes de Cristo, a arte da guerra, né, Serrão? Se quer lutar na chuva, treine na tempestade, né? Isso. Serve um pouquinho aí para os condomínios, né? Muito obrigado, Xavier. Excelente a sua participação. Muito obrigado. João Xavier, suas considerações finais, sua saideira. Eu tenho que agradecer a oportunidade de compartilhar o conhecimento. É o que eu sempre digo aos meus filhos, aos conhecidos. O conhecimento, quando você não compartilha, ele é inativado e você não vai prosperar. Essa troca de informação, essa troca de ideias, ela é muito produtiva e esse crescimento, ele é mútuo. Não é só para quem fala, mas para quem ouve também. Então, essa comunicação realmente tem que acontecer. E eu agradeço a oportunidade de poder compartilhar esses momentos com vocês e todos os ouvintes. Muito bem, muito obrigado, então. Participaram desse CoSecurity 29, João Xavier, síndico profissional, Marcel Bussolini Marques e Alexandro Oliveira. O nosso programa vai voltar quarta-feira que vem, às 8 horas da noite, ou 20 horas, se você preferir. Sempre tratando da segurança colaborativa no oferecimento da CoSecurity. Conheça, utilize, a rua é nossa. O espaço público tem que ser nosso e a CoSecurity está aí para ajudar todo mundo nessa segurança colaborativa. A todos um grande abraço, fiquem com Deus, até semana que vem. Boa noite. Boa noite. Hoje em dia está impossível andar nas ruas e se sentir seguro. É hora de fazermos algo diferente. Vamos unir condomínios, comércios e residências em uma solução inovadora de segurança. Conheça a CoSecurity e tenha as ruas de volta para você por um valor acessível. Junte-se à maior rede de vigilância urbana de São Paulo e aproveite o desconto promocional. Colabore, compartilhe. CoSecurity. www.segurançacolaborativa.com.br. Ligue 11 3393 1742. CoSecurity é HNA. Você confia.